Olá, meu nome é Rafael, sou um dos integrantes do grupo deste nosso projeto integrador número 4. Os demais integrantes foram Jovan Gustavo dos Santos e o Kevin Alexandre Ferreira de Souza. Bem, o nosso projeto ele foi intitulado Análise de Formulários de TDAH com Inteligência Artificial Generativa. Bem, então, nesse projeto integrador, a gente propôs desenvolver um software web visando o auxílio ao profissional da área de psicologia no processo de análise de testes de TDAH. O processo de diagnóstico desse distúrbio é considerado de grande complexidade, né? E aí, como nós fazemos o nosso curso da área de ciência de dados, veio o questionamento: será que modelos de IA seriam capazes de auxiliar nesse processo de diagnóstico? Então, esse foi, na verdade, o nosso motivador para a realização desse projeto integrador. O TDAH ele é chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é considerado um distúrbio de neurodesenvolvimento na qual o indivíduo ele vai ter alguns padrões persistentes de desatenção, hiperatividade, impulsividade. E esses padrões eles vão acabar interferindo nas atividades, tanto acadêmicas, profissionais quanto sociais do indivíduo. Então, a gente fazer o correto diagnóstico do TDAH nessas pessoas acaba sendo uma maneira de, primeiro, identificar um problema e, segundo, tentar melhorar a qualidade de vida do indivíduo caso a gente seja capaz de detectar isso. Então, o TDAH é um distúrbio que vai afetar cerca de 5% da população mundial e o diagnóstico ele é feito por meio de alguns processos tradicionais, no qual a gente tem consultas com psiquiatras, entrevistas e consultas com psicólogos, ou seja, uma equipe multidisciplinar vai ter a sua experiência e vai realizar esse diagnóstico por meio de alguns critérios que por vezes eles são subjetivos. O diagnóstico ele vai residir na avaliação objetiva de três critérios fundamentais: a capacidade de atenção, a capacidade de concentração do paciente, depois controle da impulsividade e, por fim, regulação emocional e comportamental desse indivíduo. A partir desse diagnóstico multidisciplinar, que pode ser realizado inclusive por meio de alguns testes, com auxílio de alguns testes, a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico positivo para TDAH. Então, o objetivo real do nosso projeto integrador foi então desenvolver um sistema web para aplicar um conjunto de testes a esse paciente e fazer a avaliação por meio de uma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente, em conversa com o psicólogo, a gente definiu uma metodologia. Desde o início, acabou surgindo um problema que está associado à exposição de dados sensíveis de pacientes. Como a gente não tinha tempo hábil para montar um formulário e aplicar esse formulário no conjunto de indivíduos, que por si só a gente ainda teria o problema da exposição de dados desses indivíduos, surgiu a solução da gente utilizar alguns dados que estivessem disponíveis na literatura. Encontramos um trabalho de dois autores, trabalho intitulado Questionnaire Based Computational Screening of Adult TDAH, só que na sigla em inglês, que está disponível nesse site dessa revista científica. Então, esse aí é o artigo dos dois autores, Arthur Trognon e Manon Richard. Esses dois autores, basicamente, o que eles fizeram foi montar, com base no manual de psicologia e testes estatísticos aplicados à psicologia, montar um formulário com cerca de 43 perguntas para diagnóstico de TDAH. E as respostas elas deveriam ser dadas em uma escala que varia de 0 a 5, estando associada à frequência com a qual o paciente ele faz o que está relatado naqueles questionamentos, o que está relatado nas perguntas. Então ele montou um Google Formulários e aplicou esse formulário e ele conseguiu obter uma amostra de cerca de 220 pacientes, o qual ele conseguiu dividir em dois grupos. Um grupo controle sem TDAH e um grupo com TDAH. As idades elas variaram de 18 a 61 anos, com média de 27,8 de ambos os sexos do indivíduo. E isso é importante porque a avaliação ela é feita com base em critérios de idade também. Aqui estão os autores, eles aparentemente são franceses, né? Eles disponibilizaram os dados em francês, os questionamentos em francês. Eles mesmos fizeram uma sugestão de tradução. A gente pegou esses questionamentos e fizemos a tradução deles para o português para que a gente conseguisse fazer a aplicação no nosso projeto integrador. Então, um pedaço do código no qual a gente faz essa transcrição. Então aqui está um conjunto de dados, uma parte do conjunto de dados que os autores disponibilizaram, né? Tem a coluna subject, são os indivíduos, né? O grupo a qual eles pertencem, grupo 1 que tem TDAH, grupo 0 sem TDAH,
o sexo masculino e feminino, a idade e depois os questionamentos para cada uma das respectivas perguntas do formulário. A solução proposta, a solução que nós conseguimos fazer foi realizar um modelo de machine learning baseado em random forest para classificar as respostas do paciente em dois grupos. Sendo o grupo 0 indivíduos que não têm TDAH e um grupo 1 indivíduos que têm TDAH. Após o preenchimento do formulário por meio do paciente, o próprio sistema ele vai proporcionar uma classe prevista para o indivíduo com um nível de probabilidade associado, no qual o valor 0 indica um indivíduo que não tem TDAH, enquanto que o valor 1 indica um indivíduo que tem TDAH. Por fim, o profissional, de posse da avaliação desses resultados, ele consegue inclusive gerar um relatório na qual ele vai ter um diagnóstico básico e se ele tiver de acordo ele pode utilizar essas informações para o relatório que ele se pretende no final do diagnóstico dele. Essa conversão ela é feita com um modelo de inteligência artificial utilizando o Google Gemini 2.5 Pro, no qual ele consegue gerar essa resposta para a gente de posse dos resultados do teste, né? Gerar o relatório em PDF para que o profissional consiga fazer a avaliação. Ao fim do processo, a gente pegou esses formulários e apresentamos a ele um profissional da área de psicologia. Ele auxiliou na avaliação da qualidade da avaliação juntamente com as respostas do formulário. Verificou que, de fato, a inteligência artificial que a gente conseguiu montar e depois o Google Gemini, ele conseguiu proporcionar um resultado adequado para fazer essa caracterização e essa separação dos indivíduos, o diagnóstico do indivíduo. Bem, agora o Giovanni vai apresentar um pouquinho do sistema para vocês e é isso. Agradeço. Essa é a página inicial sem estar autenticado. A página de registro pode ser visto que existem dois tipos de usuários, o paciente e o psicólogo. O formulário de cadastro para pacientes, como pode ser visto, ele tem a proteção para os campos obrigatórios, o formulário de preenchimento para o psicólogo, a página de autenticação, a página inicial quando autenticado como um usuário paciente, um exemplo dos formulários de testes. Após o envio do formulário do teste, o resultado da triagem, relatório feito por ele. A página inicial quando logado como psicólogo, já mostrando o dashboard, as funcionalidades, a lista de pacientes, quando acessado mais detalhes do paciente, mostrando os testes feitos, quando vendo mais detalhes dos testes, no caso de um teste que não foi avaliado ainda, e o envio da revisão do teste. Esse é o código do modelo de Machine Learning usando florestas randômicas, com o carregamento, processamento, o ajuste e avaliação do modelo e salvando ele para uso. A estrutura do projeto dividido em módulos. O módulo Analytics é responsável pelas funcionalidades utilizadas pelo psicólogo. A pasta ML é onde fica armazenada o modelo já treinado no formato .pkl. O módulo Neurotriagem é onde fica as configurações da aplicação. Pages é o módulo responsável pela organização dos templates da aplicação. Como pode ser visto, ele tem as views para fazer o redirecionamento de páginas. O módulo Triagem é responsável pelas funcionalidades de testes. Em sua model são armazenado a arquitetura do banco de dados dos testes. Temos o arquivo Utils, que é utilizado no auxílio do tratamento dos dados, assim como para que eles possam ser apresentados para o usuário final, tanto o psicólogo quanto o paciente. O Model Viewers é responsável pelas funcionalidades de usuários. Em Models são armazenados os tipos de usuários. Em View temos as funcionalidades de registros e logins.